Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de futebol americano, beisebol, basquete e outras modalidades do esporte. Se é a primeira vez que você está aqui, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda pra caramba. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, onde tem conteúdos diários, onde dá para conversar com todo mundo durante todo o dia, estão todas aqui na descrição também para você conhecer. Bom, antes de tudo, só avisar para todo mundo, o YouTube vou tentar colocar algumas mudanças nas próximas semanas, mais vídeos além de pré e pós rodada do futebol americano, tentar colocar algumas coisas de análise, trazer um pouco mais de beisebol também. O Brasil vai participar do Pan-Americano, então eu quero tentar falar um pouquinho sobre isso, tentar falar um pouco também de basquete, né? Eu sei que tem uma galera que gosta bastante, tanto da NBA que acabou de acabar, quanto a galera que acompanha o NBB ou a LDB, que vai começar agora também, que é a Liga de Desenvolvimento, né, do basquete brasileiro. Mas no vídeo de hoje a gente vai focar mais uma vez em todos os jogos que rolaram nessa última semana do futebol americano. Foram 6 jogos que aconteceram esse final de semana, 2 pelo Campeonato Mineiro, 4 pelo Campeonato Paulista de Futebol Americano. Começando pelos 2 jogos lá de Minas, tivemos a definição do Minas Bowl, né? Vamos ter aí uma disputa de 2 equipes que vão tentar o tetra, né? Teremos a América Locomotiva contra Galo Futebol Americano, as equipes que venceram aí nas suas semifinais, né? Nos jogos que aconteceram no último domingo lá em Nova Lima. E vamos começar falando do jogo entre a equipe do América, que venceu o Tigres Futebol Americano por 51-6. Né, como eu comentei, as 2 equipes aí, por conta de todos os alinhamentos de playoff que poderiam acontecer, né, acabaram se encarando 3 vezes no campeonato, uma na fase de grupos, uma na semifinal da primeira etapa do Mineiro e outra agora na semifinal do Minas Bowl. Né? As 3 vezes a equipe do América Locomotiva conseguiu vencer o Tigres Futebol Americano. Então, e assim, são 3 jogos completamente diferentes e em cada um deles o América mostrou melhora, mostrou mais consistência ofensiva, mostrou uma defesa que não para de atacar e nas 3 vezes saiu com boas vitórias, né? E nesse 51-6 a gente vê aí muito de tudo que esse time está melhorando em todas as fases, né? Principalmente nesse equilíbrio ofensivo que a gente está conseguindo ter com o Guti no comando do ataque, né? Trouxe algumas estatísticas que foram disponibilizadas pela federação lá em parceria com o Felipe do Mapa do FABR. Inclusive, fiquem ligados aí porque vai ter um conteúdo muito legal meu com o Mapa e o FABR Highlights. O Rafael também vai estar com a gente nessa. Então, para quem está muito ansioso para o que vem aí nesse segundo semestre, pode ficar ligado que nos 3 canais de YouTube vai ter conteúdo também para vocês, envolvendo aí um trabalho bem legal que a gente vai fazer. Mas, falando das estatísticas desse jogo, né? A gente teve um ataque que teve 213 jardas correndo e 200 jardas passadas. Um ataque que conquistou 23 primeiras descidas. Então, um ataque que ficou em campo, que deixou sua defesa descansar, que conseguiu trabalhar e funcionar tudo que testou durante o jogo. Né? E conseguiu capitalizar muito com isso. Né? O Guti aí com mais uma partida excelente. Caminha aí para ser talvez o MVP, né, desse campeonato. O jogo aéreo, destaque para o Kikito e para o Arthur, né, o Arthur que desde o primeiro jogo está chamando a atenção, o Kikito que apareceu bem também e teve aí um volume legal nessa semifinal. O jogo terrestre, liderado aí pelo Paranhos, né, veteranaço dessa equipe do América Locomotiva, está sendo o carregador do piano e está aparecendo muito bem. A OL jogando bem pra caramba, tem martelado muito em como essa OL está sendo física, e eu acho que tem um pouco também, tem bastante do trabalho que esse time deve estar fazendo com os seus treinadores novos, de reforçar essa parte física do jogo, de condicionamento, que é muito importante, porque é uma OL que está tendo gás em 4 quartos, e isso é muito difícil dentro do cenário do futebol americano brasileiro, ainda mais para uma equipe que está tão equilibrada no jogo terrestre e no jogo aéreo. Né? Da defesa também a gente pode destacar muito, né? A gente pode falar do Vitinho, que teve 2 interceptações, inclusive uma virou pick six. O time teve 3 interceptações, a defesa conseguiu forçar muitos erros, conseguiu tirar o ataque rápido de campo, apesar, né, de pelo ar a equipe do Tigres ter conseguido conquistar algumas jardas, né, bastante jardas até. A defesa conseguiu parar quando precisou, não deu muitos espaços também para o time tentar gostar de um jogo corrido, conseguiu segurar o QB dentro do pocket na maior parte do tempo. Então uma defesa que construiu muito bem também desde o começo do campeonato, foi até talvez o que garantiu a vitória do time no primeiro jogo, mas desde então a melhora do ataque só melhora essa defesa, que quando está mais descansada consegue fazer um trabalho muito melhor.
do jogo aqui, né, até como eu falei, foram 197 jardas aéreas cedidas, né, mas o time conseguiu capitalizar em todos os erros que a equipe do Tigres cometeu, conseguiu diminuir as faltas, foram só 50 jardas em faltas. Então, assim, foi uma melhora muito, mais uma vez. A gente tá falando de um time que desde o primeiro jogo só melhorou, e vai encarar na final provavelmente o melhor time do estado, né, que é o time do Galo Futebol Americano. Então vai ser muito bom ver como esse time conseguiu melhorar e vai encarar o adversário mais forte agora do que ano passado, quando foi um time que acabou entrando já na segunda fase, não estava preparado claramente e acabou sendo eliminado de forma muito precoce até do campeonato, né? Eu acho que existem pontos de atenção, mais uma vez, o jogo aéreo do Tigres operou bem, o time teve alguns errinhos em extra point, situações ali de garantir esse ponto extra, então você tem que tomar cuidado porque são pontos que você não pode desperdiçar contra o Galo, né, e também contra outras equipes aí que o time vai encarar no segundo semestre. Então eu acho que no geral são esses dois pontinhos que tem que ter um pouco mais de atenção, mas no geral um jogo muito bom. E dessa equipe do Tigres, até do que eu anotei aqui, né, infelizmente errinhos básicos, né, que colocaram o América em boas situações, que impediram que o time avançasse mais, a defesa fisicamente dominada, tanto pelo ar quanto pelo chão. O ataque aéreo teve talvez o melhor jogo da equipe no campeonato como um todo, mas não conseguiu finalizar, não conseguiu evitar, né, que essa defesa conseguisse se sobrepor, né. O Tigre se despede da competição, vai jogar a D2, o que eu acho muito bom. Eu acho que o time se despede com sinais do que pode fazer, mas também vê aí bem a lacuna do que tem que ser consertado agora para o segundo semestre e para os próximos anos. O outro jogo, a outra semifinal do Mineiro, tivemos o jogo entre a equipe do Galo Futebol Americano e Juiz de Fora Imperadores, 48-0 para a equipe do Galo. Mais um jogo muito dominante desse ataque e mais um jogo muito dominante dessa defesa, né? Comecei falando do ataque no jogo do América, vou começar falando dessa defesa do Galo nesse jogo. Foram menos 55 jardas totais, ou seja, essa defesa produziu jardas de certa forma, né, para a equipe do Galo. E pegou um time que tinha se mostrado muito bom fisicamente em muitos jogos, que tinha mostrado muita versatilidade de como correr com a bola e conseguiu anular, né, tudo que a equipe do Juiz de Fora tentou fazer. Essa defesa conseguiu parar de diversas formas. Gostei muito a variação que a equipe conseguiu colocar ali na linha de scrimmage, hora com 4, hora com 5, hora com 6 caras, para você realmente fazer esse time de Juiz de Fora ficar pensando quem tem que bloquear quem e criar essa confusão, porque a gente via a hora que os 6 iam, que alguém dropava para trás, que de repente os 4 iam só os 4 para dar linha para avançar. Então é muito bom você também criar, né, essa confusão na linha ofensiva, né, de quem tem que bloquear quem, ainda mais contra um time que queria correr, né, de diversas formas. Do ataque, né, mais um jogo que o Cota comandou de maneira perfeita, né, na minha opinião. Acho que tem pouquíssimas coisas do jogo dele que tem que ser ajustadas. Eu acho que é mais uma questão de entrosamento, que eu vou voltar a falar. Se ele for o QB da equipe nos dois nacionais, a gente vai poder cobrar isso mais pra frente. Se não for, vai ser complicado tanto para ele quanto para os outros recebedores. A gente teve o time arriscando algumas situações de quarta descida, né, que a defesa conseguiu parar. Então também entender um pouco melhor aí o que está acontecendo, de repente tentar utilizar de outras jogadas em quartas descidas, mas isso é muito caçar pelo em ovo por um jogo que foi tão bom do ataque, né? A gente viu o time pontuando muito em erros de special teams também da equipe do Imperadores, isso é muito bom, isso tem um trabalho bom do coordenador da equipe de lá, e é muito importante que a equipe consiga fazer isso também, porque foi um ponto no ano passado, e eu acho que é um ponto a se corrigir nesse ano. Outra coisa, conseguiu reduzir bem as jardas em faltas, óbvio, eu sei que no primeiro jogo tinha o aspecto do uniforme, que aí você já tem um incremento de 60 jardas em falta, mas assim, o time conseguiu reduzir bem isso também, e isso é bom, né, olhando para o resto do campeonato, olhando para tudo que a gente já viu do Galo no ano passado, né, eu sempre falo muito da final contra o Crocodiles, como as faltas puniram esse time do Galo. Né? E do ataque, a gente podia falar do Vilaça, a gente podia falar do Pokémon, do Martins, e a gente também vai falar do Marlos agora, né? Porque o Marlos teve seus primeiros 2 touchdowns, é um cara diferenciado, é um cara que eu gosto, porque você pode usar em screen, você pode usar em bubble, você pode usar em rota média, você pode usar em rota longa, é um cara muito, muito bom, e quanto mais ele conseguir dividir os snaps, mais ele conseguir ser o cara que tá nesse corpo, que também tem muito talento, ele vai ter aí 1-2 touchdowns por jogo, o Vilaça vai ter TD também todo jogo se continuar desse jeito, Pokémon. Então é um corpo de recebedores que você não pode dobrar ninguém, porque quem vai ficar ali livre ou num contra um também vai produzir. Então é uma situação muito difícil para todas as defesas, né?
Para a equipe do Juiz de Fora, fica difícil, né? Time que cometeu muitas faltas, não conseguiu jogar fora da sua zona de conforto, que é o jogo terrestre, até insistiu bastante, né? Eu lembro que ano passado era um time bem consciente das suas limitações, né? Então eu acho que é um time que jogou, de certa forma, sabendo até onde poderia, até onde não poderia, então acabou não se arriscando demais, né? E pagou, obviamente, o preço, né? Não conseguiu pontuar em nenhum momento do jogo, teve erros dos special teams, a defesa pelo ar, mais uma vez, foi exposta. Contra o jogo terrestre, eu até achei um jogo ok, cedeu menos de 100 jardas para um time que tem jogadores de seleção brasileira na OL, que tem bons running backs, então conseguiu, de certa forma, controlar bem da maneira que pôde, mas o jogo aéreo foi realmente muito exposto, essa secundária. E a equipe do Juiz de Fora se despede, agora aguarda, né, para o início da D1 do Brasileirão. Juiz de Fora, que foi campeão da D2 ano passado, está na D1, se eu não me engano, está até no grupo do Galo. Então é uma equipe que tem que ajustar o que errou, tentar de repente trazer alguns nomes aí para ajudar esse elenco e trabalhar bastante, porque no Brasileirão vai encarar aí times muito difíceis também, mas se despede aí nessa semifinal. Indo agora para a SPFL, nós tivemos 4 jogos, né? 2 pela Série Prata, 2 pela Série Ouro, tivemos as definições das finais, né? Então a gente já sabe que a final da Prata vai ser entre a equipe do Guarás e do Caraguá-Ghost Ship, e a da Ouro vai ser Sorocaba Vipers e Guarulhos Rhinos Academy, né? Vamos começar falando dos jogos da Série Prata, vamos começar falando de Guarás Futebol Americano e Corsários. Um jogo muito melhor do que eu imaginava, sendo 100% sincero. A defesa da equipe do Corsários conseguiu limitar bastante esse ataque aéreo do Guarás, né? O Taveira, eu até deixei anotado aqui, eu, inclusive agradecer o pessoal do Guarás que mandou as estatísticas desse jogo. Conseguiu reduzir o Taveira a 103 jardas aéreas só e pouco mais de 50% de aproveitamento nos passes completos para um ataque que estava operando muito bem, né? A defesa conseguiu em alguns momentos apressar, a secundária, que eu sempre gostei, conseguiu desviar passes, conseguiu ali em muitos momentos evitar ganhos maiores. Claro que é um ataque que consegue passar bem a bola, né? Então eventualmente em alguns momentos conseguiu conectar, né? Teve um passe para touchdown, se eu não estou enganado também. Mas foi um jogo muito bom da defesa do Corsários, né? Acho que defensivamente, contra o jogo terrestre, aí a gente viu um pouco mais do que esse Guarás pode fazer, né? 123 jardas só com o Felipe. Então, foi uma defesa que, assim, sendo bem sincero, deixou o ataque no jogo a maior parte do tempo. O problema é que o ataque do Corsários ainda tá muito cru, né? A gente viu do jogo contra o Assis, né? E também depois desse jogo, os jogadores falarem sobre mudanças, sobre como o time está mudando o seu playbook ofensivo. A gente vê um pouco disso, a gente viu o time tentando verticalizar mais o jogo, poderia ter capitalizado dessa forma. A gente viu em algumas situações em que a secundária do Guarás talvez estivesse um passinho atrás do recebedor do Corsários, mas o passe não chegou legal. Em outros, a defesa do Guarás fez um bom trabalho, né, como fez nos outros 2 jogos até agora. Mas é um ataque que ainda peca muito na hora de correr, é um ataque que ainda não consegue se achar, e é o ataque que talvez tenha sido, junto com o Taubaté, o ataque que mais foi penalizado pelos erros de snap, né? Colocou ali, deu um touchdown para a defesa do Guarás num bad snap, num outro sofreu um fumble que virou uma campanha de touchdown. Então é uma coisa básica do futebol americano, mas que prejudica muito, né? Então vamos tirar um touchdown por conta desse snap, seria 14. Tirar um touchdown que veio numa campanha que começou com fumble por causa do bad snap. Então já seria 7-7. Claro que a gente vai entrar numa questão do o que poderia ter acontecido ou não, né? Que viu, até uma galera brincou comigo muito do IC depois do vídeo da semana passada, mas vai entrar exatamente nisso, sabe? A defesa deu condições para que o ataque do Corsários pudesse operar e pudesse jogar, mas a defesa não descansou, né? E aí em algum momento o ataque do Guarás conseguiu produzir. Mas a defesa do Guarás como um todo tem muito mérito, né? O front que gerou muita pressão, quando o Corsários errou, capitalizou. É um conceito de turnover não forçado, mas até aí eles não têm nada a ver com isso, recuperaram a bola, né? Então eu acho que é uma defesa que está muito sólida, é um ataque que talvez tenha enfrentado um primeiro desafio nessa secundária e conseguiu achar formas de produzir, né? Em alguns momentinhos ali com play actions com tight end, talvez um passe mais curto. Conseguiu. Eu acho que o time de repente poderia arriscar algumas coisas diferentes, né? Até pensando na dinâmica desse jogo, usar talvez um pouco mais os tight ends. Eu acho que dá para usar mais, né? Então, mas a equipe vai para a final aí como favorita, né? Essa equipe do Guarás. E o outro jogo da Série Prata, a gente vai falar agora de Caraguá Ghost Ship 6
Moca Destroyers 0, as duas equipes que se reencontraram, né? Eu falei até brincando que mais uma vez o jogo foi em Caraguá, 2 horas da tarde, mais uma vez as duas torcidas compareceram ao jogo, então muito, muito bom. Um comentário, né? A gente sempre pede, quando eu estou no estádio, narrando o jogo e tudo mais, que as torcidas consigam ter um clima amigável em meio à disputa, né? E a gente teve uma situação ou outra ali, mas é sempre bom reforçar que a gente tem que torcer, a gente tem que prezar pelo bom futebol americano. Os dois times estão ali com gente que quer ganhar, que quer jogar. Foi um jogo bem limpo, a verdade é essa, né? A gente teve um jogo com muitas faltas, né? Mas a gente não teve faltas maldosas, por assim dizer, sabe? Foi um jogo bem pegado, com muitas faltas, né? Vou entrar muito nesse mérito. Mas falando objetivamente do jogo, né? Mais uma vez, a equipe do Caraguá Ghost Ship venceu porque errou menos, venceu porque capitalizou na hora que podia capitalizar, né? Teve uma campanha que construiu e que transformou isso num touchdown. E eu acho que é muito sobre isso, né? Um ataque que ainda está numa crescente, ainda está se construindo, está achando formas melhores de correr com a bola. Isso é muito bom. A gente teve o touchdown do Pedro, se eu não estou enganado, mas o Léo correu bem, o Vini correu bem, o Eric, que é o tight end, mas que alinha algumas vezes no backfield também, quando foi colocado para correr, teve bons momentos. Então é um time que está achando formas de correr com todo mundo, e no jogo aéreo está se achando, né? Eu acho que o Ricardo, ele tem ainda um probleminha com os passes mais curtos, né? Acabam saindo um pouco alto demais, né? Mesmo o Cantagesso, que é um receiver um pouco mais alto, não conseguiu pegar algumas bolas, mas eu acho que é um ataque que está se desenvolvendo. E eu gosto muito do estilo, né? Um estilo que não prioriza tanto a explosão, prioriza a constância, né? Ganhar terreno, né? Que é o princípio básico da estratégia do futebol americano, e particularmente eu gosto, né? Acho que tem muito a melhorar ainda, obviamente, mas eu gosto. E do ataque do Moca, veio para o segundo jogo com o Caboclo, um cara que corre muito menos com a bola que o Lobo, mas que, na minha opinião, talvez tenha até um pouco mais de química com esses caras, quando a gente está falando do jogo aéreo. Então a gente viu algumas situações em que ele conseguiu achar melhores recebedores, né? O jogo corrido também teve alguns momentinhos que conseguiu funcionar legal também, rotacionando bem quem estava com a bola na mão, mas foi um jogo em que as duas defesas foram realmente e me dói até um pouco falar isso, né? Eu acho que o que mais chamou a atenção do jogo talvez tenha sido até as faltas, né? Porque foram muitas faltas dos dois lados, né? Teve uma jogada, uma campanha da equipe do Caraguá que a gente teve acho que 4 vezes uma primeira descida, porque foi falta. Falta do Caraguá, falta do Moca, falta do Caraguá de novo, que a torcida até de certa forma comemorou quando não teve uma falta, né, numa jogada. Mas eu acho que é uma coisa que as duas equipes têm que olhar, principalmente o Caraguá, porque ainda tem o jogo da final, né? E assim, mas as defesas foram para mim o principal, né? Até algumas anotações que eu trouxe aqui. O front do Caraguá jogou muito bem. Teve algumas situações que o Moca pesou a linha e conseguiu correr, mas no geral, um front que trabalhou legal, gerou pressão ao Caboclo, conseguiu muitos tackles for loss, então tá sendo até o carro-chefe, né? Essa secundária, em algumas situações de terceira descida longa, pela situação talvez de jogar mais em prevent, de tentar evitar tomar o touchdown, dava um espaço muito grande e o Moca conseguiu ali primeiras descidas ou conseguia situações de passe que essa secundária talvez tenha que tomar cuidado, né? E vai encarar um time que passa bem a bola na final, que é a equipe do Guarás. E a defesa do Moca também é uma defesa que conseguiu gerar pressão. O elenco estava muito reduzido, então a gente viu muito cara dobrando no ataque e na defesa, e isso cansa, isso machuca. Mas no geral foi mais uma vez um jogo de quem errou menos, e a equipe do Caraguá errou menos e mereceu estar na final, né? Foi uma equipe que foi a segunda melhor colocada na fase de grupos, foi direto para a semifinal, conseguiu vencer, né? E agora vai encarar aí o Guarás, que para mim vai ser um grande desafio para essa equipe do Ghost Ship. A equipe do Moca e do Corsário se despedem. O Moca, pelo que eu sei, não vai jogar nada no segundo semestre. A equipe do Corsários eu ainda não sei. Imagino que talvez jogue algum regional, alguma coisinha. Mas a gente vai ter essa final aí da Série Prata, ao que tudo indica, né, pelas informações que eu já recebi. A SPFL não postou nada oficialmente, mas essa final será em Areiópolis, né, provavelmente na semana que vem, no domingo que vem, mas vamos aguardar a confirmação. Mas ao que tudo indica, a final no domingo que vem entre Guarás e Caraguá em Areiópolis, né, mando do Guarás, que teve a melhor campanha na fase de grupos. Indo agora para os 2 jogos da Série Ouro, para a gente fechar o nosso vídeo. Vamos começar falando de Sorocaba Vipers e São Paulo Storm, né? 28-7 para a equipe de Sorocaba Vipers.
Um jogo que muita gente estava ansiosa pela rivalidade que existe entre Vipers e Storm, pela declaração que o Salomé tinha dado antes do jogo, pela resposta do Fúrio, que são dois caras aí veteranos, um para cada lado. Eu admito que é muito legal, em alguns momentos a gente vê essa provocação entre jogadores, né? A gente vê hoje em dia, a gente viu no começo do campeonato os jogadores do Sub-20 na Série Prata, né? O Gui do Caraguá e o Lobo do Moca, onde eles brincaram um pouco entre eles, tem essa rivalidade. Storm e Vipers, para quem talvez seja novo de futebol americano, não entende que é uma rivalidade muito grande, né? Dentro do estado de São Paulo. E o Vipers está no momento, né, deles ganharem jogos, né? São 3 vitórias seguidas agora contra o Storm, se eu não estiver enganado. Foi ano passado no Brasileirão e 2 vezes esse ano na SPFL. E a equipe do Vipers mereceu, né? Eu acho que, olhando tudo do jogo, né, a defesa teve um grande trabalho, né? Teve momentos onde eu fiquei um pouco preocupado olhando para a final, né? Em alguns momentos o Storm conseguiu correr bem com a bola, com o Salomé. Em algumas situações de passes mais curtinhos ali, a secundária parecia estar um pouco afastada para fazer a jogada, tanto é que a situação do touchdown do Storm foi assim, mas é difícil você não olhar tudo que essa defesa fez em roubar a bola, em forçar mais uma vez um jogo de 3, 4, acho que foram 3 interceptações do Gustavo, que poderiam ter sido 5, 6, que algum jogador da secundária não conseguiu ficar com a bola. Um ataque que eu acho que ainda está um pouco engasgando do que pode fazer, né? Não ter o JP no jogo, acho que fez uma grande diferença, né? Ele não jogou a semifinal, a gente viu o Tyson e o Fred sendo os running backs, que são dois caras de características mais pesadas, caras que vão ter que correr pelo meio da linha, que é onde a SOL ainda não está conseguindo funcionar da melhor forma possível, né? Correr esse estilo mais pesado, com fullback, dois caras que você talvez tenha que correr mais dentro mais dentro da linha do que fora, né? Que é o que eu senti que era o melhor do JP. Mas o jogo terrestre que teve alguns momentos também. Um jogo aéreo que insistiu até conseguir, né, de certa forma, um jogo mais vertical, arriscou algumas quartas descidas que a defesa do Storm estava ligada e forçou a parada, mas teve os momentos ali também onde o Gustavo conseguiu colocar a bola no lugar certo, com o Lacra, depois com o Beng. Então eu acho que é o que eu falo, é um ataque que poderia ter tirado até mais desse jogo. Mas aí a gente vai entrar em aspectos de faltas, que anularam até um touchdown da equipe do Vipers, ou talvez 2, se eu não estou enganado. A saída do Gustavo do jogo, né? O Gustavo saiu com uma lesão no ombro e o Leonardo Oliveira assumiu, né? Então eu acho que ele é um cara que traz uma característica diferente, porque ele também joga de recebedor. Então você vai ter um cara que de repente você pode desenhar corridas para ele. É um cara que vai poder escapar do pocket e correr, coisa que o Gustavo não faz tanto, mas que também tem um bom braço. E eu acho que, sim, a gente torce para que não seja nada grave, né? Mas se ele tiver que chegar na final, eu acho que ele tem aí essas 3 semanas, a data da Ouro, ao que tudo indica, vai ser no dia 1, mas a gente ainda não tem a confirmação. Mas vai ter um tempinho aí para trabalhar com todo mundo. Mas do Vipers eu acho que é isso, eu acho que eu destaquei muito. Eu acho que tem que ter uma preocupação sim com essas jogadas em passes curtos, porque o time do Rhinos é um time que tem recebedores que conseguem fazer um pouco de tudo, né? Você tem caras para o passe curto, caras para o passe longo, caras que produzem após receberem a bola. Então, e as equipes já se enfrentaram, né, na fase de grupos, mas não é o mesmo Vipers e não é o mesmo Rhinos, na minha opinião. São duas equipes que estão bem diferentes. E falando da equipe do São Paulo Storm, mais uma vez, assim como foi no jogo da fase de grupos, o Gustavo sentiu o peso do jogo, talvez, na minha opinião. Foram 3 interceptações no primeiro tempo, poderiam ter sido mais. Realmente é um processo longo, né? É um menino de 19, 20 anos que tá aí no comando de um ataque que tem um mix de veteranos, um mix de novatos, ou novatos no sentido de caras que estão ali há 1 ano e meio, talvez 2, que nem ele. Então vai demorar ainda para esse time engrenar e para o Gustavo ser o quarterback que todo mundo quer que ele seja e que eu particularmente acho que ele tem o potencial para, né? Até porque houveram situações onde a bola estava lá e os recebedores não ficaram com ela. Situações onde ele errou, sim, mas que é um aspecto talvez de uma mecânica que ele possa arrumar, entender quando se livrar da bola, quando aceitar o sec. Eu acho que tem também um pouco de entender quando não soltar, né? Porque eu acho que às vezes a pressão chega, ele quer soltar a bola para não levar o sec e tudo mais, mas ele acaba sendo interceptado, que é bem pior, né?
O jogo corrido até funcionou legal, mas se seu jogo aéreo não opera, se seu jogo aéreo não engrena, fica realmente muito, muito difícil para você conseguir fazer alguma coisa, né? Então eu acho que esse ataque se despede da competição sabendo que poderia ter feito mais, mas que é um todo ainda, né? É a OL jogar melhor para que o jogo corrido seja ainda melhor, são os recebedores não droparem as bolas na hora que elas chegarem boas na mão dele, e o Gustavo seguir esse desenvolvimento como quarterback. Eu acho que é muito disso, seguir trabalhando, seguir desenvolvendo. Eu acho que ele e a equipe do Storm tem que ter esse cuidado para não apressar as coisas e deixar o tempo para que ele se desenvolva. Da defesa, a defesa até que fez um jogo bom, a verdade é essa, né? Contra o jogo terrestre conseguiu mais uma vez, assim como no jogo da fase de grupos, minar bem o que esse time do Vipers queria fazer. No jogo aéreo teve alguns momentos bons e ruins, mas, né, o Vipers tirou proveito quando viu a falta de ajuste do Storm, né, no sentido de não colocar de repente um safety ali no fundo, mesmo vendo que a equipe do Vipers estava tentando afundar a bola, e a equipe conseguiu capitalizar dessa forma, né, conseguiu com o Lacra, depois com o Beng, mas no geral foi uma defesa que conseguiu fazer um jogo bom, conseguiu mostrar um potencial muito interessante, a defesa que é comandada pelo Doug, e foi um jogo bom da defesa, né? Eu acho que se o ataque tivesse operado um pouco melhor, a gente poderia ter visto uma situação diferente. E a equipe do Storm, né? Eu tenho falado de todos os eliminados, né? O que vai acontecer agora. O que eu fiquei sabendo o Storm não vai jogar D2, mas aparentemente o Storm vai jogar algum regional. Houveram conversas de que vai ter a volta da Taça 9 de Julho, né, organizada pela FEFASP, outros de que vai ser a Pick Six, a Spring não deve acontecer mais, né, então vamos aguardar, mas a ideia, pelo que eu sei, é que o Storm jogue no segundo semestre algum regional para deixar todo mundo rodando e dar mais ritmo para todo mundo, né. Pra gente fechar o nosso vídeo, vamos falar do jogo entre Guarulhos Rhinos Academy 20 e Cruzeiro Guardian 0, né, a final da Série Prata do ano passado, acontecendo agora na semifinal da Série Ouro. Acho que isso fala muito sobre os dois times, sobre a qualidade que esses dois times têm. Muita gente perguntou para mim na segunda-feira sobre o Rhinos Academy, sobre o time vai subir, não vai. Eu vou explicar mais uma vez aqui. Não. Antes da semifinal, foi votado entre os presidentes de times que estão na SPFL uma emenda que era claramente para a situação do Rhinos Academy, mas que ela vai ficar para casos de qualquer time de desenvolvimento que volte a estar numa situação como essa, né? A gente sabe que o Steamroller já teve time de desenvolvimento, outros podem ter também mais para frente, né? Inclusive é uma coisa que é necessária, né? De repente até um campeonato para esses times de base, mas aí talvez seja pedir um pouco demais para a grande maioria dos times. Mas basicamente foi decidido o seguinte. Tem outras questões que ainda vão ser aprovadas ou não, mas para esse ano qual que era o principal? Caso a equipe do Guarulhos Rhinos Academy chegasse na final, ela não teria o acesso, porque ela estaria na mesma divisão que a sua equipe principal, e isso não pode acontecer em nenhum momento. Então o que ficou decidido? Caso essa equipe chegasse, o melhor seed não finalista receberia o convite da SPFL para ganhar o acesso. Nesse caso, como o Vipers venceu o Storm, o melhor seed não finalista é da equipe de Cruzeiro, né, que teve o seed 2 na fase de grupos. Se o Cruzeiro não aceitar, vai ser oferecido esse seed ao Storm, que foi o seed 5, se eu não estou enganado, mas nesse teoricamente seria o seed 4. E caso o São Paulo Storm não aceite, seria oferecido para o Santos Tsunami, que é o seed 6. É o seed 6, se eu não estou enganado, né? E assim, enfim, se o Rhino chegasse, seriam oferecidos aos 3 melhores times na sequência. Se os 3 recusarem, só o Viper sobe, mas eu acho muito difícil que um dos 3 não aceite. Inclusive, acho que a equipe de Cruzeiro talvez já tenha até aceitado quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Mas vamos falar do jogo. A equipe do Rhinos Academy, mais uma vez, assim como no jogo de Franca, começou com o pé na porta, né? Não começou numa boa posição de campo, começou lá atrás, mas o time conseguiu marchar, né? O Stan, cada jogo que passa, melhora a sua conexão com esses caras, que é o que eu estava falando desde o primeiro jogo, que era o que ele precisava, era treinar mais com esses caras, ter jogos com esses caras, e foi fluindo. Na primeira campanha teve um TD do JP, que na hora até eu achei que tinha sido o Magal e me confundi na narração,
Ele conseguiu conectar muito bem com todos os recebedores, conseguiu usar bem o Aires, conseguiu usar bem o Magal, o JP, o Geraldinho teve um jogo aparecendo um pouco menos, mas quando precisou ele apareceu, conseguindo usar também tight ends. Então o ataque está se desenvolvendo muito bem com o Stan no comando. O jogo terrestre, assim como no jogo de Franca, bem pontual com o GG, mas que conseguiu produzir, isso é bom, porque a defesa não está esperando, então você consegue entregar e consegue fazer. E também o momento que o Rhinos criou no começo do jogo foi muito bom, né? Na primeira campanha, teve a primeira posse de bola, 7-0. Na primeira campanha do Cruzeiro, na quarta descida, um bad snap de fumble, um bad snap no punch, não deu muito certo, a equipe do Rhinos ficou com a bola ali na linha de 5 jardas e saiu o touchdown do Aires. E aí 14-0 já muda todo o jogo, a equipe de Cruzeiro conseguiu avançar, mas não conseguiu capitalizar, o Fonseca não conseguiu usar das pernas em muitos momentos, o Adolfo foi o principal recebedor, mas o time como um todo não conseguiu operar legal. A gente viu o Wally aparecendo como receiver, o que também é bom. A gente viu um outro jogador da defesa, que me fugiu até o nome dele aqui agora, que eu até entrevistei ele, o Abraão, que dobrou no ataque e na defesa, um cara que apareceu também em alguns momentos, mas foi um ataque que não conseguiu finalizar, né? Essa é a verdade, né? Depois dessa primeira campanha, teve algumas situações onde conseguia avançar com o Adolfo, conseguia, mas chegou na red zone e acabou não conseguindo transformar isso em pontos. Ora porque faltas afastaram o time e a defesa do Rhinos parou, teve a interceptação também no segundo tempo. E no final do jogo, quando o time tentou pontuar, eu até falei, né? Se o time tivesse capitalizado antes, poderia ter sido um jogo muito diferente. Porque a defesa, após esse começo do Rhinos, só foi tomar um touchdown faltando 2 minutos para o jogo acabar. Então, e aí a gente vai entrar em dois aspectos muito bons. Primeiro, o positivo do lado do Rhinos. Nenhuma campanha que eu me lembre foi um 3 e fora. Eu posso estar enganado, mas eu acho que nenhuma foi um 3 e fora. Mas você teve ali, basicamente, em todas as campanhas desse ataque, até as que você não produziu, você comeu o relógio, você conseguiu andar, você conseguiu testar algumas coisas e ver o que dava certo ou não. E isso é muito importante, muito mais importante do que muita gente pinta. O ataque não é só sobre marcar pontos, é sobre gastar relógio, é sobre trabalhar campanhas, é sobre você entender o que é tendência ou não na defesa adversária. E dessa forma eu consigo entender, né, porque não entender porque não pontuou porque entra o meta da defesa do Cruzeiro, mas a questão é, existe um momento em que você não pontua, mas é uma boa campanha para ataque. E no aspecto da defesa do Cruzeiro, o positivo é, o Rhinos conseguia marchar, mas chegava um momento onde essa defesa parava, onde essa defesa fazia não e tirava o ataque do Rhinos de campo. Então, tem mérito para os dois lados nessa situação, né? E para a equipe do Cruzeiro, para você ver como é uma situação parecida, entre aspas, se tivesse conseguido anotar pontos, eu poderia estar falando, teve campanhas ali que marchou, não construiu pontos, mas entendeu onde poderia ferir essa defesa do Rhinos Academy. Passes curtos que funcionaram bem com o Adolfo, algum estilo de corrida, usando ali talvez mais screens, o Wally numa situação ali onde ele recebeu um passe curto e conseguiu produzir após a recepção, mas aí a gente entra no aspecto de que o time saiu zerado, então esse é o problema, né? Mas das anotações que eu tenho do jogo, eu acho que é muito disso, né? O time conseguiu aí, a equipe do Rhinos Academy conseguiu com mérito chegar nessa final, é um time que, mais uma vez, e vale talvez agora a gente reforçar isso, é um time muito melhor do que a gente imaginava que seria. Isso por quê? Porque, primeiro de tudo, bons jogadores foram mantidos nesse elenco do Academy, como eu falo sempre de Aires, mas eu posso falar também do Vitor, o linebacker, a gente pode falar de outros recebedores que começaram a aparecer bem nesse segundo semestre, e também a gente pode falar do incremento que esse time teve com alguns jogadores do Palmeiras, como o Basquete, como o próprio Geraldini, que é recebedor. A gente pode olhar de repente para esse aspecto de ter trazido o Stan, que precisava de uma rodagem, que é um quarterback novo também, novo assim, tem 25 anos, então você precisava que ele tivesse uma oportunidade de rodar. Então esse time nos surpreendeu quando a gente viu a escalação e mostrou todo o potencial. Então eu acho que é um time muito interessante, né? Uma outra adição para a defesa foi o Churume, né, que era jogador do Storm e que foi para esse time do Rhinos Academy para talvez ter até um pouco mais de rodagem ou entender melhor como essa defesa opera. Então é o ponto de...
É um time que chegou por muito mérito próprio e mostra que esse time do Rhinos tem potencial para construir jogadores, criar esses jogadores, que é algo que todos os times deveriam estar fazendo. A gente vê todo ano o Corinthians Steamrollers trazendo caras aí que jogam muita bola, porque tem uma preocupação com a base. A gente vê agora o Rhinos Academy, que era portuguesa, que é Rhinos, que foi um time que por muitos anos, e é verdade, foi um time que trazia um cara daqui, trazia um cara dali, trazia um cara daqui, trazia um cara dali, que se preocupou com a formação. Foi e começou a formar esses caras e está começando a colher o fruto e vai continuar colhendo, porque todos os anos vão ter caras que vão ter a primeira oportunidade e vão mostrar trabalho. Então eu acho que é muito disso, eu acho que mais times de São Paulo, mais times do Brasil precisavam estar fazendo isso, olhando para o futuro do FABR. Bom, mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.